Imagina uma geração inteira de crianças que, assim, aprende a navegar naqueles vídeos super curtos, interage com o assistente de voz e entende de algoritmo antes mesmo de conseguir amarrar o próprio sapato. Uhum, é bem por aí. A fluência com a tecnologia é tipo algo que flui de um jeito muito natural para eles, né? Mas aí tem uma coisa que chega a ser meio paradoxal. Sim, o grande paradoxo. Exato. Uma das nações mais desenvolvidas e conectadas do mundo descobriu faz pouco tempo que a capacidade de leitura e de compreensão profunda dessas mesmas crianças estava despencando. E despencando de um jeito assustador. É, um cenário onde a hiperconexão meio que começou a limitar as habilidades cognitivas, né? Em vez de expandir a mente, como todo mundo achava que ia acontecer. Pois é, e é exatamente essa a espinha dorsal do nosso mergulho de hoje. A gente vai dar uma olhada nessa tensão real que está rolando nas salas de aula. É um embate bem silencioso, mas decisivo, né? Com certeza. O embate entre aquela educação bem analógica, ancorada no atrito da caneta e do papel mesmo, e esse universo mega acelerado das telas brilhantes. E, bom, nosso guia para tentar desatar esse nó hoje é o artigo do professor Maurício Apolinário. O Canetas, Telas e Algoritmos, o equilíbrio inteligente na sala de aula, certo? Isso mesmo. A nossa missão central para quem está acompanhando a gente hoje é tentar entender uma coisa. Será que existe um jeito de incorporar essa agilidade toda da tecnologia sem sabotar a capacidade biológica que o nosso cérebro tem de pensar criticamente? Olha, é uma missão ambiciosa. E para começar, a gente tem que focar nos protagonistas dessa mudança toda, né? Que é a geração alfa. Ah, o pessoal nascido a partir ali de 2010, mais ou menos. Exatamente, até meados de 2024, 2025. E assim, tem um distanciamento brutal entre eles e as gerações que vieram antes. Inclusive os próprios pais deles, os millennials. Sim, é uma fenda geracional, né? Total, porque a geração alfa é a primeira a ser, 100% nativa digital. Não existe para eles a memória de um mundo analógico. Nossa, verdade. Não tem aquela lembrança de um mundo sem smartphone no bolso ou sem Wi-Fi em todo lugar. Nenhuma. O cérebro dele está acostumado com um fluxo constante de estímulos hipervisuais. Então, se você pega essa geração e coloca numa sala de aula daquelas de modelo antigo... Aquela onde o professor só dita e o aluno copia linha por linha num caderno. É isso. Parece uma batalha perdida antes mesmo de começar, sabe? Eles rejeitam esse aprendizado linear instintivamente. Faz sentido. O comportamento padrão deles é procurar plataformas que sejam gamificadas, né? Conteúdos bem visuais que se adaptam ao ritmo deles. Afinal, o polegar já nasce treinado para ficar fazendo rolagem infinita na tela. Pois é. E isso forçou uma adaptação imediata. A escola se viu meio que obrigada a competir com a dopamina de um vídeo de 30 segundos, sabe? É uma competição bem desleal. Muito. Aí a resposta óbvia de muitos sistemas educacionais foi tentar transformar a sala de aula numa extensão do ambiente digital. Tipo, se eles gostam de tela, vamos digitalizar tudo logo. Exato. Eliminar o papel pareceu o passo mais lógico. Trocar os cadernos pesados, substituir livro por PDF em tablet e, claro, trocar a lentidão da caligrafia pela rapidez de digitar num teclado. Porque digitar é inegavelmente mais rápido. Mas, e eu acho que é aqui que a gente entra na parte mais densa da nossa análise de hoje, a neurociência entra em cena para meio que dar um freio nesse otimismo todo, né? Sim, porque a biologia do nosso cérebro, que foi moldada por milhares de anos, não obedece muito bem a essas tendências tecnológicas do Vale do Silício. Uhum. E o artigo do professor Maurício traz uns dados bem impressionantes sobre o mapeamento cerebral, não traz? Exames que mostram uma diferença enorme entre digitar e escrever à mão. Sim, ele cita o uso de eletroencefalografia de alta densidade. É um nome meio longo, mas... Explica um pouquinho como isso funciona na prática, só para quem está ouvindo conseguir visualizar. Claro. Imagina que você coloca uma touca na cabeça do estudante, cheia de minúsculos microfones ultrassensíveis. Tá, uma touca cheia de sensores. Isso. Mas em vez de captar som, eles leem a atividade elétrica dos neurônios conversando entre si. E os pesquisadores notaram que quando a pessoa está só teclando ali no notebook, a atividade no cérebro é super restrita.
Restrita como? Fica focada em pontos isolados. Exatamente. Fica muito contida. Mas aí, quando essa mesma pessoa pega uma caneta de verdade e começa a traçar as letras no papel, nossa, o cérebro sofre meio que uma tempestade elétrica super benéfica. Nossa, que incrível. Várias áreas acendem ao mesmo tempo. A área da memória, do processamento de linguagem, da atenção sustentada, até o controle motor fino começa a trabalhar de forma muito intensa. Pensando bem na mecânica da coisa, faz todo sentido. Porque, digitar é um ato muito uniforme, né? É mecânico. O meu dedo só viaja até uma tecla de plástico e dá uma apertadinha. Uhum. O esforço é o mesmo sempre. Exato. O esforço para digitar a letra A é rigorosamente igual ao de digitar a letra Z. Quem faz o trabalho de desenhar a letra perfeitamente na tela é a máquina, não eu. É como se... Eu gosto de pensar assim, digitar é tipo tirar uma foto com o celular. Ah, gostei dessa analogia. Porque tirar foto leva uma fração de segundo. A lente captura tudo, a montanha, a luz, o rio. Mas a pessoa que bateu a foto mal precisou prestar atenção nos detalhes reais. A complexidade do registro foi terceirizada para o aparelho, sabe? Sabe que na neurociência isso tem até um nome parecido com a sua ideia. Eles chamam de transcrição superficial no contexto do aprendizado. Transcrição superficial? Quando o aluno digita muito rápido na sala, ele vira meio que uma máquina de estenografia. Ele só copia o som que ouve, de forma automática, sem processar o verdadeiro significado do que o professor está falando. Entendi. E aí escrever à mão, ainda mais aquela letra cursiva, seria o oposto da foto. Seria como pintar essa mesma paisagem numa tela de verdade, misturando as tintas. Brilhante. Porque o ritmo cai drasticamente, né? Não tem um botão mágico que gera a palavra inteira pronta. Eu tenho que lembrar o formato do A, depois coordenar a mão para ligar o A no M, controlar a pressão da caneta. E é exatamente essa fricção, essa resistência que a caneta impõe, que força o cérebro a desacelerar. O fato de ser lento te obriga a sintetizar a ideia, a reconhecer padrões. Você resume o conceito antes mesmo de mover a mão. Nossa, ou seja, o aluno está ativamente construindo o conhecimento ali na hora. Perfeito. O atrito que os teclados tentam eliminar de todo jeito é justamente o que pavimenta as estradas neurais da memória. Mas tem mais um detalhe. Não é só a coordenação motora. O que mais tem? Sei lá, nostálgico demais? Tipo um romantismo de quem prefere coisa antiga? Eu entendo porque parece romantismo. Mas tem uma base neurológica muito sólida por trás disso. E tem a ver com o nosso sistema límbico. Sistema límbico? Sim. São estruturas bem primitivas do cérebro, que controlam nossas emoções, mas também são as principais responsáveis por criar novas memórias. E esse sistema precisa muito de informações sensoriais. Então ele se ancora nos sentidos físicos? Sim. Quando você lê um livro físico, seu cérebro cria mapas espaciais. O peso das páginas na mão direita, comparado com a esquerda, meio que avisa o cérebro de quanto você já leu e quanto falta. Caramba! E uma tela lisa de tablet não tem nada disso, né? Exato. O vidro não te dá âncoras táteis. Engajar os sentidos cria uma conexão emocional com a informação, o que facilita muito lembrar dela depois. Nossa, eu fico pensando aqui na vida de quem é adulto hoje em dia. Num dia normal de trabalho, a gente fica saltando entre dezenas de abas, lendo PDF, resolvendo coisa por mensagem rápida, e no fim do dia a gente mal lembra o que leu de manhã. É muito comum, e isso mostra que a falta de atrito físico prejudica a retenção de dados até no cérebro adulto já formado. Pois é. Então, imagina o impacto disso num cérebro de uma criança que ainda está em formação. Uma política escolar que ignora essa biologia me parece um risco gigantesco. Um risco que a Suécia resolveu testar na prática, e as consequências foram pesadas. Mas fim, o famoso experimento sueco. Porque se o conhecimento exige atrito, uma nação inteira resolveu simplesmente pular essa parte em nome do tal progresso, né? E não foi por acidente. A Suécia é um polo de inovação, e a política de educação deles resolveu abraçar o futuro com tudo. Por uns 15 anos, eles investiram bilhões para digitalizar tudo. Tiraram os livros impressos de circulação mesmo? Progressivamente, sim. Substituíram tudo por tablets e laptops, um para cada aluno. E pior,
Trocaram muito cedo a escrita manual pela digitação. A criança mal começava a se alfabetizar e já ia para o teclado. A ideia devia ser criar uns super gênios do mercado digital, né? Essa era a promessa. Mas a biologia, como a gente falou, não colaborou. E aí os dados começaram a mostrar uma realidade assustadora. Teve uma avaliação internacional, o Pearce, que mede o desempenho entre 2016 e 2021. E o que esse Pearce avalia exatamente? É só leitura básica? Não, e é por isso que é um dado tão crucial. Ele avalia a compreensão de leitura profunda. Se a criança consegue ler um texto longo, se entende ironia, se faz conexões de causa e efeito e se mantém o foco. E como os alunos suecos foram? As notas deles registraram uma queda super acentuada justamente nessa compreensão densa. E os professores lá começaram a relatar um desgaste absurdo no dia a dia. Como assim desgaste na atenção das crianças? Sim, as crianças, com os cérebros moldados por trocar de aba toda hora, não conseguiam focar num texto longo. E a facilidade de abrir um jogo ali escondido no tablet transformou o material de estudo numa verdadeira máquina de distração. Mas, espera aí, a Suécia tem muito dinheiro. Eles têm infraestrutura impecável, professores super qualificados. Será que o problema foi só, colocar a tela na frente deles? Ou a forma como isso foi implementada que deu errado? Ainda você tocou no ponto certo. Essa foi a grande dúvida de centros de pesquisa europeus e até da OCDE. Eles foram investigar e não culparam só a tela em si, os pixels, sabe? Eles diagnosticaram que foi uma educação sem meta clara. Sem meta clara? Tecnologia pela tecnologia? Exatamente isso. Deram tablets acreditando que o aparelho moderno ia, por mágica, melhorar o ensino. Mas não tinha um propósito pedagógico bem estruturado, nem validação científica de longo prazo. Foi tudo às cegas, pelo deslumbramento com a inovação. Nossa, e com esses dados alarmantes caindo no colo deles, o governo sueco teve que agir, né? E foi uma atitude bem rara para políticas públicas. Um recuo gigante. Eles admitiram o erro e resolveram dar uma guinada estratégica para trazer o papel de volta. O artigo fala dos valores e é impressionante. O governo investiu dezenas de milhões de euros para colocar os livros de volta na sala de aula. Só em 2023 foram 45 milhões de euros. É muito dinheiro. E para quem está ouvindo ter uma ideia da escala, é como se uma gigante da tecnologia admitisse que o computador está matando a criatividade e mandasse arrancar tudo e botar a máquina de escrever no escritório inteiro. Sim, é assumir que a fundação cognitiva de toda uma geração estava sob risco real. E eles não colocaram só o livro de volta, né? Teve todo um pacote de novas regras para 2024 e 2025. Sim, regras bem estritas. Colocaram limite duro de tempo de tela na escola, obrigaram o retorno forte do treino de caligrafia, a letra cursiva mesmo, para reativar o córtex motor. E para criança pequena, teve alguma restrição? Talvez a restrição mais forte de todas. Eles proibiram quase completamente a tecnologia digital para crianças menores de 6 anos. Na pré-escola e séries iniciais, é zero tela. Voltaram para o básico mesmo. A ideia é cimentar a arquitetura do foco e da leitura imersiva antes de entregar qualquer ferramenta de alta velocidade para a criança. Isso. Mas vale lembrar, a lição que fica não é que a gente tem que odiar a tecnologia ou destruir computadores. Não dá para voltar para o século XIX. Não, de forma alguma. O fracasso na Suécia só provou que inserir o digital sem pensar não significa educar melhor. A tela tem que ser um complemento, um acelerador de aprendizado, e não uma fundação primária para substituir o esforço orgânico da mente. O que nos traz para o impasse atual, né? E para o Brasil, inclusive. Porque por mais que a Suécia tenha recuado, a geração alfa ainda precisa de dinamismo. Não dá para trancar eles num quarto só com papel. E como é que faz, então, para engajar essa galera sem derreter a atenção deles? O texto do professor Apolinário traz uma metáfora que eu achei genial sobre a inteligência artificial na escola. Ele diz que a IA não é o mágico do show, ela é a assistente do mágico. E o professor é o ilusionista principal. Essa metáfora é perfeita para explicar o lugar da tecnologia. Imagina o show de mágica. A assistente é essencial para organizar o palco, deixar tudo pronto, sem ninguém ver, ajustar os equipamentos. E trazer a ferramenta certa na hora certa. Exato. Na escola, a IA faz esse trabalho de infraestrutura.
Ela automatiza correções chatas e repetitivas que roubam tempo do professor e pode personalizar o exercício. Tipo, ela vê que o aluno está mal em matemática e já ajusta as perguntas para ajudar ele naquela defasagem específica. O que traz aquela interatividade rápida que a geração alfa tanto gosta, né? Uhum. Mas a assistente sozinha no palco não faz a mágica acontecer. Ela não tem o carisma, o toque humano. Sim, porque a verdadeira transformação, tipo, perceber que o aluno está frustrado só de olhar para o gosto dele, ter empatia, ou dar um contexto ético sobre alguma matéria, isso a IA não faz. Quem faz é o professor. A intencionalidade humana. O texto até alerta muito sobre isso. Depender demais do algoritmo sem o professor guiando gera fadiga mental no aluno. Se a IA dá tudo mastigado, a criança não faz esforço. E sem esforço, como a gente viu no caso do lápis, não tem aprendizado crítico. O que levanta uma preocupação imensa aqui para nós no cenário brasileiro. Se a gente não tomar cuidado, a gente pode cometer o mesmo erro de focar só em comprar equipamento e esquecer o professor. Exatamente. Lotar as escolas públicas do Brasil com milhares de tablets ou lousas interativas de última geração, mas sem treinar os professores direito, é a receita para criar uma geração totalmente dispersa. É um desafio de equilíbrio muito fino. A gente precisa que a geração alfa domine o meio digital para atuar no futuro, claro. Mas com bases cognitivas duradouras. Isso se constrói lendo em livro de papel, fazendo as contas no caderno e treinando a capacidade de ficar em silêncio resolvendo um problema sem precisar de um aplicativo apitando. A estrutura baseada nesse atrito tem que ser muito inabalável, né? Bom, amarrando os pontos principais da nossa análise. A gente viu que a biologia do nosso cérebro ainda implora por essa lentidão e por esse esforço físico do papel para reter conhecimento. E o caso sueco está aí para provar que a digitalização cega tem custos altos demais, né? A tecnologia tem que servir ao professor e não o contrário. Exatamente, mas antes de a gente encerrar de vez, você comentou comigo mais cedo sobre um contraponto muito interessante em relação a tudo isso, mas voltado para nós adultos. Ah, sim. Fica uma reflexão bem provocativa para o pessoal em casa. Porque a gente falou aqui o tempo todo de crianças, certo? Certo. Cérebros em desenvolvimento. Mas e os adultos? Pensa bem, se a neurociência já provou por A mais B que abandonar a escrita manual compromete a memória, a retenção profunda e o pensamento crítico de uma criança, o que será que está acontecendo dentro dos escritórios de trabalho agora? Nossa, verdade. O mundo corporativo hoje é 100% tela lisa. São mensagens rápidas o dia inteiro, digitação frenética, inteligência artificial generativa criando todos os nossos relatórios e e-mails. Se as crianças, que têm uma plasticidade cerebral enorme, ruíram sobre esse modelo, será que nós, adultos, também não estamos terceirizando a nossa própria capacidade de pensar e inovar para as máquinas? Caramba! Isso é algo que deixa a gente pensando muito. Talvez a gente esteja sacrificando a nossa complexidade intelectual por alguns segundos de conveniência no dia a dia, né? Vale muito a reflexão. Fica o convite para quem está ouvindo continuar questionando o impacto dessas ferramentas não só na escola, mas na própria rotina de trabalho. Quem sabe na próxima vez que você precisar resolver um problema complexo, seja uma boa ideia fechar o notebook e pegar uma caneta. Bom, a gente encerra a nossa análise por aqui. Nos vemos no nosso próximo mergulho. Até lá! Até mais.